Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estou aqui hoje na companhia do professor Josione Bezerra para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical dentro do programa EBD em Síntese Podcast. O EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Professor Joseone, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Pai Senhor, pastor Fábio, obrigado. Junto para mais uma lição. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém, professor. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 8, lição esta que será estudada presencialmente em nossas salas de aula no dia 24 de agosto de 2025. A lição 8 tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E a verdade prática declara o seguinte: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Professor Joseone, a nossa leitura bíblica em classe está em qual texto bíblico e quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Amém. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 6, vai dos versículos do 1 ao versículo 7. E é uma leitura bastante maravilhosa, é bem prática a leitura bíblica em classe. Nossos objetivos, temos 3 pontos aqui importantes para ser observados. Nosso primeiro ponto é analisar as naturezas culturais e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e a sua relevância para a igreja atual. Olha que tema bastante importante. Nosso tópico 2 é explicar a importância da organização e da distribuição da função dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e também sociais. E nosso tópico 3 é aplicar os princípios básicos do caráter, sabedoria e serviço da vida cristã na vida atual do nosso ministério, né? Ou ministerial. Bastante importante esses objetivos a ser abordados em sala de aula. É verdade, meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre lições bíblicas baseadas nos 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nos quais mostra como é que era a vida e o cotidiano da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era composta basicamente por judeus que se converteram ao evangelho, e a igreja cresceu rapidamente. E com o aumento da igreja, com o aumento do número de membros e congregados, também aumentaram os problemas, porque onde tem gente, tem problemas, né? Onde tem pessoas, tem problemas, porque pessoas são falhas, pessoas são pecadoras, né? Pessoas na convivência do dia a dia, né? Manifestam ali as dificuldades e problemas de relacionamentos, mas os problemas surgem e devem ser enfrentados com graça, com sabedoria do Espírito Santo para serem resolvidos. E ali, na igreja de Jerusalém, é importante, temos estudado e estamos estudando várias virtudes e várias qualidades da igreja de Jerusalém. No entanto, não era uma igreja perfeita, como nenhuma igreja local é perfeita. Toda igreja local tem as suas falhas, as suas dificuldades e as suas limitações. E lá na igreja de Jerusalém estava havendo um problema, estava havendo uma dificuldade lá na distribuição dos alimentos, dos suprimentos, na distribuição de ajuda material para pessoas necessitadas, especialmente viúvas, que passavam por necessidades, né? E naquele trabalho de assistência social às viúvas, estava havendo discriminação, estava havendo um problema, porque, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Professor Joseone, este era o problema que estava acontecendo naquela igreja e os apóstolos, né, como lideranças da igreja, os apóstolos, como as lideranças maiores da igreja, tinham que resolver aquele problema. E que direcionamento foi dado para a resolução desse problema? Isso mesmo, pastor Fábio. Quando nós viajamos para outro local, outra cidade, outro país, por exemplo, nós temos que se acostumar com os costumes daquela cidade, daquele país. Por exemplo, na igreja primitiva também, após o seu surgimento, o seu crescimento, foi do mesmo modo. Os judeus, que eram nativos da Palestina, ali os hebreus, né, falando hebraico, aramaico, apegado ali às tradições judaicas, ao culto ao templo. Aí vem ali alguns helenistas, que eram judeus da diáspora, espalhados ali por todo o Império Romano, falando grego e influenciado por uma cultura diferente helenística, né? E por isso surgiu alguns conflitos de fato do seu idioma, que era notório. Então, o idioma foi um fator principal ali para a separação, a junção desse conflito, né? Porque o grego era uma língua franca do Império Romano, os judeus, eles falavam no cotidiano, que era a língua bem litúrgica daquela época, e a comunidade cristã compartilhava esses recursos, né? E tinha que ter uma organização na distribuição diária para as necessidades, especialmente para as viúvas. Então, a negligência ali das viúvas helenísticas, que até por não entender a cultura, também possivelmente, né, por falhas ali da iniciativa, ou até também podia juntar um preconceito ali válido, né, naquela ocasião, então provocou murmuração, que o termo ali denota uma queixa, uma insatisfação, e era crescente e era notório ali para aquelas pessoas, né? Então, vale destacar que esse conflito não surgiu por uma perseguição externa, mas de que das tensões internas que ameaçavam eliminar a unidade da igreja. E isso é um ponto importante para frisar em sala de aula. É verdade, meus irmãos, havia uma barreira linguística e cultural entre judeus que falavam hebraico ou aramaico e que viviam ali na Judéia, que vivia ali em Israel, com uma minoria de judeus helenistas ou judeus de fala grega, como bem disse o professor Joseone, judeus da diáspora. E esses judeus de fala grega eram minoria na igreja. E os judeus que falavam hebraico e que moravam já há muito tempo ali em Jerusalém, que estavam bem mais aculturados à cultura ali de Jerusalém, eram maioria. E essa maioria estava tratando essa minoria com discriminação. Então, na ajuda, na distribuição da ajuda cotidiana, houve essa discriminação. As viúvas, né, de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária, então houve essa reclamação, houve esse problema foi levado aos apóstolos e aí os apóstolos deram um direcionamento para resolver esse problema, porque isso era uma ameaça à unidade da igreja, e a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. O tópico 1.2 da nossa lição fala de conflitos de natureza social. Justamente é o que nós falamos que está em Atos 6:1. As viúvas de fala grega estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Então, isso era um problema social dentro da comunidade cristã. Elas estavam sendo negligenciadas. Então, fica em evidência que a igreja não é só um organismo, mas a igreja também é uma organização composta de pessoas de carne e osso, pessoas falhas, que têm as suas necessidades materiais diárias, sociais, etc. E a igreja não é só espírito, nós somos o ser humano, corpo, alma e espírito. Então, a igreja tem essa esfera espiritual, mas também social. E era nessa parte social que estava havendo esse problema e precisava de uma atenção, precisava de um cuidado.
Professor Josione, o tópico 1.3 tem uma pergunta aqui: qual é a prioridade da igreja? Cuidar da esfera espiritual e negligenciar a social? Como é que é isso? Ou ambas devem ser tratadas devidamente? É importante que esse ponto de Isaías capítulo 58 ele vai ali, no texto base, ele diz soltar as ligaduras da impiedade, ele vai denunciar ali o jejum, que era hipócrita, né? O que buscava a Deus por rituais, mas negligenciavam a prática, que era principalmente a justiça social. Então, Deus, ele define aqui, para soltar as ligaduras, e um ponto importante, Jesus, no discurso ali escatológico de Mateus, no capítulo 25, nos versículos do 35 ao 38, ele apresenta ali um juízo final baseado em atos concretos de amor, de quê? Dar de comer ao faminto, de vestir o que estava nu, visitar os enfermos e o preso. Então, essa passagem, ela não anula ali a justificativa pela fé, mas ela evidencia ali uma fé genuína. Então, eu tenho que ter em obras e compaixão. E é tanto que no um livro que eu acho bastante importante de John Stott, ele mostra um amor espiritual, né? Que a igreja primitiva, quando a gente lê na leitura bíblica em classe, no capítulo 6, ela não separava o serviço espiritual e o social, né? Mas como compartimentos isolados, eles isolavam. E isso que era prejudicial. Era um serviço espiritual e o outro era social. Mas o mesmo termo que é usado aqui, como diaconia, que nós vamos ver ali na frente, era usado tanto para a pregação, que está lá em Atos capítulo 20, versículo 24, quando o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, quanto também para assistência social aos necessitados. Então, essa palavra serve tanto para a diaconia, para a pregação, quanto para o necessitado. Mais importante, pastor Fábio, que mostrando que ambos faziam parte do mesmo chamado, tanto o lado espiritual como o lado social. É interessante notar que qual era a prioridade ali? Prioridade era buscar o reino de Deus. Então, não significa a exclusão das outras coisas. Pelo contrário, Jesus, quando falou em Mateus, não disse estas coisas, disse essas coisas. Nos versículos anteriores, era justamente ajudar as pessoas, que era de ordem importante, para manter esse equilíbrio. E lá em Isaías 58, ele mostra ali uma imagem de libertar alguém de correntes físicas e sociais, implicando ali uma ação correta e que fosse de uma libertação completa. E isso que é importante enfatizar nesse ponto. Então, a Bíblia, ela não nos permite escolher entre a evangelização e a ação social. Devemos firmar ambas, e ambas são importantes. Não apenas um ou outro, mas os dois estão ligados ao mesmo assunto. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A prática da bondade, o exercício da bondade, é uma das formas de demonstrar amor ao próximo. Inclusive, uma das 9 virtudes do fruto do Espírito é a bondade. E a Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos que no dia a dia convivem conosco na igreja e sempre tem muitos necessitados convivendo conosco no dia a dia na casa do Senhor. Então a Bíblia manda que a gente faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então não tem como a gente esquecer esse lado social. Não podemos jamais esquecer esse lado social. Inclusive, os profetas do Antigo Testamento, quando denunciavam o pecado de Israel, eles não denunciavam apenas a idolatria, pecados de depravação sexual, feitiçaria e outros tipos de pecado, mas também denunciavam pecados sociais. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17, por exemplo, Isaías diz: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos,
defendam a causa das viúvas. Então, nós vemos aqui que os profetas, né, o profetismo hebraico, né, no Antigo Testamento, ele denunciava não somente pecados morais, pecados contra Deus, mas também pecados sociais. 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18, João diz: Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. A igreja de Jerusalém estava preocupada com a assistência social das viúvas, de pessoas necessitadas. Naquela época não tinha pensão do Estado, as viúvas não tinham nenhum amparo social do Estado, de instituição nenhuma, mas a igreja tinha a obrigação, como tem, como também a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo orientando Timóteo a fazer esse trabalho regular na igreja de assistência social às viúvas. E lá em Jerusalém havia essa necessidade, e a igreja tinha esse trabalho organizado, esse departamento de assistência social, porém, na execução das tarefas, no dia a dia, as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas, negligenciadas em favor daquelas viúvas, né, de fala hebraica. Então nós vemos aí, professor Joseone, uma falha muito grave, um pecado de discriminação, e ali os apóstolos receberam aquela reclamação e eles foram resolver esse problema. E ali houve, como diz o tópico 2 da nossa lição, a delegação de tarefas. Foi aí onde surgiu o diaconato. Então, o que é que a gente pode comentar aqui sobre esse tópico 2.1, o ministério da oração e da palavra? Importante, pastor Fábio, essa definição, essa delegação de tarefas, porque a adoração e a justiça social, elas não competem, né? São faces da mesma moeda, segundo Miqueias 6:8, ele diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Olha só, então eles não se competem. Então isso era um mandamento velado ali do profeta Miqueias. E a delegação foi importante, pastor Fábio, justamente para que eles perseverassem na oração e no ministério da palavra. Após essa crise que é mencionada aí na leitura bíblica em classe, como a gente bem frisou no tópico 1, os apóstolos identificaram que a negligência das viúvas helenísticas era um problema muito sério, né? Até parte da discriminação, como o senhor citou. Mas eles não podiam resolver abandonando a função principal, que era a oração, o ensino da palavra e a aplicação da palavra. Então, segundo ali, no contexto do mundo judaico, os rabinos mestres da lei, eles dedicavam intensamente aos estudos, né, que isso era bastante importante, e eles negligenciavam algumas práticas, né? E quando o cristianismo ele ingressou no século I, ele introduziu ali a oração contínua como parte central de um ministério pastoral. Mais interessante é que o termo que eles usam aqui para perseverar é quase o mesmo termo usado para oração, que é proskeneteron, que é uma dedicação constante, persistente e prioritária. Então, Lucas, ele havia usado esse verbo para descrever o quê? Uma comunhão totalmente entre os crentes pentecostais, principalmente no primeiro século, mostrando que a oração quanto à instrução eram pilares inegociáveis ali na vida cristã. E por isso, os apóstolos, eles não negligenciaram o ministério social, mas houve ali uma prática, um reconhecimento, uma vocação primária, que era a oração, né? Para que a igreja não perdesse o seu fundamento espiritual. Tinha que cuidar das viúvas, mas também tinha que ter um cuidado de manter a prioridade da oração e da palavra. Os apóstolos, eles perseveravam a missão central da igreja
evitando que as demandas imediatas consumissem ali todo o tempo dos apóstolos. Então, a delegação foi necessária para o crescimento, principalmente, que era grande, não prejudicasse a saúde espiritual da comunidade. E esse ponto, pastor Fábio, ele é importante por quê? Porque ali ele tem que ter ali um equilíbrio ministerial. A igreja não pode ser apenas assistencial ou apenas devocional. Então, ambas, ela tem a mesma dimensão e fazem parte da mesma missão integral. Então, a delegação saudável ali, os líderes espirituais, hoje também devem focar na vocação primária, sem ignorar as outras necessidades para que isso seja necessário. Delegar homens de oração, homens que sejam comprometidos com a palavra, para que tenham eficácia, tanto do lado espiritual como do lado social. E isso é um ponto importante, viu? Meus irmãos, para fazer a obra de Deus com eficiência, a igreja tem recebido de Deus dons espirituais e ministeriais, que são capacitações divinas para o serviço cristão. E dentre os muitos dons, existem os dons ministeriais de liderança, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Dom de governar, dom de administrar. Existem outros dons ministeriais também, como o dom de servir, o dom de exercer misericórdia, etc. Então, existem diferentes dons e uma pessoa só, ela não acumula todos os dons. Deus não deu todos os dons a uma pessoa só. Uma pessoa pode ter mais de um dom ministerial, mas não tem todos. Então, os apóstolos eram lideranças da igreja, pessoas que receberam dons ministeriais de liderança, mas ninguém consegue fazer tudo sozinho. Tem que haver distribuição de tarefas, até mesmo porque há uma distribuição de dons na igreja. Então, quando chegou essa reclamação aos apóstolos, então diz o texto de Atos 6 e 2 em diante assim. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui os apóstolos estão reconhecendo que o chamado deles é para liderar a igreja, é para a oração, para o ministério da palavra. Então, eles, pessoalmente, não tinham condição de acumular mais esta outra função de servir as mesas, não podia mais acumular, não podia acumular a função da diaconia, que é servir aos necessitados da igreja. Aí o versículo 3 diz: Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Então, os apóstolos deram um encaminhamento, que era a escolha dos diáconos. Eles estabeleceram ali o ministério da diaconia. E no versículo 4 ele diz: Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os apóstolos, eles pessoalmente não tinham como exercer esse trabalho da diaconia com eficiência, ao mesmo tempo exercer com eficiência o ministério da oração e da palavra. No entanto, como líderes da igreja, eles deram o direcionamento para que se escolhesse 7 homens, 7 pessoas, 7 obreiros, com determinados pré-requisitos exigidos ali naquela relação, para que eles cuidassem deste importante negócio. Diz aqui o nosso comentarista: se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. Então, pessoalmente, os apóstolos não tinham essa chamada, essa vocação para a diaconia, porém, eles não proibiram, a diaconia, pelo contrário, eles instituíram
a diaconia na igreja, esse trabalho oficial da igreja, uma espécie de departamento de assistência social com pessoas responsáveis para tratar deste importante negócio. Como diz o tópico 2.3, professor Joseone, Atos 6 e 3, na tradução Almeida, revista e corrigida, né? Como ele diz, para tratar deste importante negócio. Então, essa tarefa da diaconia, da ajuda aos necessitados, isto exige mão de obra, exige tempo, tem que ser feito por pessoas que tenham tempo, tenham habilidade, tenham habilidade. Então, tem pessoas que recebem de Deus dons ministeriais, o dom de servir. O dom de servir, e na tradução Almeida Revista e Corrigida, fala de ministério, né? Se é ministério, então seja em ministrar. O ministério ali é servir, ali é diaconia. É isso aqui que aconteceu na igreja de Jerusalém em Atos 6. É servir, o serviço material da igreja. Então, professor Joseone, a gente vê que a diaconia surgiu como um departamento oficial de assistência social da igreja, ali na igreja de Jerusalém, e a gente percebe também que isso se estendeu a outras igrejas. Nós vemos nas cartas de Paulo trabalho de assistência social, de cuidar dos necessitados. A gente vê em 1 Timóteo 5 toda uma lista de critérios para que as viúvas pudessem ser alistadas no trabalho de recebimento de ajuda social da igreja. Isso, pastor Fábio. E o bom lembrar, para os dias atuais, né? Como o senhor frisou bem, existem vários dons para que aquelas pessoas que gostam de acumular muitos cargos na igreja, geralmente deixa a não fazer direito o seu trabalho, né? E aqui ele disse, olha, nós não podemos deixar de servir a mesa, então vamos ali repartir, que o termo diaconia no presente texto aqui de Atos 6 e 3, deriva de um verbo maravilhoso que é servir, ministrar, né? Que no Novo Testamento está ligado ao cuidado prático, à ajuda, ao suprimento ao necessitado e até mesmo ministrar a palavra, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 10 ao 11, que o comentarista citou aí, que é servir uns aos outros, cada um conforme o dom, olha só, que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O mais importante, pastor Fábio, que o parecer dos apóstolos naquele momento foi constituir pessoas o quê? Totalmente habilitadas, mas que tivesse aquela importância de servir, porque não apenas uma função assistencialista, como a gente chama, mas um ministério espiritual no sentido integral. Enquanto os apóstolos ministravam, né, eles ali tinham esse cuidado, esses homens tinham uma boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e não era dado até a muita bebida. Então, a função dos sete não se limitava apenas a tarefas mecânicas, como a gente chama hoje no tradicional, mas envolvia ali um discernimento espiritual e a capacidade, pastor Fábio, de liderança, pois eles tratavam conforme a comunidade mais necessitada. Então, a função, mediante o social e o espiritual já era garantido, era a justiça protegendo o testemunho público da igreja, e o principal ponto era esse, que tinha que dar testemunho para os que estavam de fora. Então, tinha uma valorização ali do serviço prático, porque a igreja deve ser, no ministério, serviço tão importante quanto o espiritual da pregação. E esses sete homens, com funções ali administrativas, que isso é importante na igreja, que o cuidado precisam ali de pessoas preparadas, pessoas com maturidade espiritual, porque a diaconia, no meu ponto de vista, assim, forma mais concreta de servir, é uma expressão concreta do amor de Deus e da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, que é de servir a igreja. Então é uma missão integral. Meus irmãos, o diaconato foi fundado e criado na igreja de Jerusalém pelos apóstolos, não foi para distribuir cargos,
a pessoas que tinham necessidade de ter cargos. O diaconato não é criado pela igreja e não existe pela igreja atualmente para poder dar cadeira para as pessoas sentarem no púlpito. Pelo contrário, o diácono, ele deve estar atento às necessidades materiais da igreja, no seu dia a dia e também durante a realização do culto. A função primordial do diácono não é o trabalho espiritual, é o trabalho material. Mas isso também não significa que Deus não possa usar diáconos para algum serviço espiritual. É o que nós vemos, por exemplo, no caso de Filipe. Observe, irmãos, que foram nomeados, foram escolhidos sete pessoas lá para o diaconato, como Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses sete varões foram escolhidos, mas a gente vê ali Estevão, um grande pregador da palavra de Deus, ali em Atos capítulo 7, pregando aos judeus, disputando ali nas sinagogas, foi o primeiro mártir ali da igreja. A gente vê Filipe, que era diácono, foi quem desbravou a pregação do evangelho ali em Samaria, ganhando muitas almas para Jesus, ele sendo usado ali como evangelista, ganhando almas, fazendo milagres, mas era diácono da igreja. Então, a diaconia é um trabalho material, mas não significa que Deus não possa também usar um diácono num trabalho espiritual. Então, isso é muito importante que a gente entenda. E o diaconato não foi criado para dar cargo às pessoas. Às vezes, tem instituições eclesiásticas que se criam muitos cargos, muitos nomes só para constar, nome por nome, cargo por cargo, mas as pessoas não fazem nada, não serve para nada aquilo, é só para dizer que tem aquele cargo. Mas a diaconia na igreja é uma função, não é um cargo, não é um nome, não é uma posição hierárquica, não é um título, mas é uma função, é um serviço, é um trabalho. Agora, é um trabalho material, porém, as qualificações, tem muitas qualificações de caráter e qualificações espirituais. Por exemplo, aqui em Atos 6 e 3, já entrando aqui no tópico 3 da nossa lição, não é sete pessoas quaisquer que devem ser, que foram indicadas ao diaconato ali na igreja de Jerusalém. Os apóstolos disseram: irmãos, vocês escolham aí sete homens. Houve até uma descentralização na escolha, até uma certa democratização aí na escolha. Os apóstolos não quiseram escolher os sete nomes, deixou que a comunidade, que a igreja escolhesse, porém, a igreja tinha que escolher pessoas que passassem por determinados critérios, tinha que cumprir determinados pré-requisitos ou qualificações estabelecidas ali pelos apóstolos, quais sejam boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para poder trabalhar nesse ministério. Então, as pessoas tinham que ter várias características. E aqui é importante a gente fazer uma diferença, professor Joseone, entre reputação e caráter. Caráter é aquilo que nós verdadeiramente somos. Isso. Caráter é todo o conjunto de características boas ou ruins que Deus enxerga em nós. Então, isso é o nosso caráter, é o que realmente somos, é que Deus vê e enxerga em nós. E reputação é o que as pessoas enxergam em nós. Reputação é o que as pessoas observam e enxergam na nossa vida. Porque é importante, irmãos, que a nossa reputação seja boa. Diz aqui, em Atos 6 e 3, que era importante que esses homens fossem homens de boa reputação, né? Sejam homens de boa reputação. E, assim, a reputação tem que estar de acordo com o caráter. Caráter bom, reputação boa. Caráter mau, reputação má. Infelizmente, tem pessoas que maquiam demais as coisas
Infelizmente, tem pessoas que têm um mau caráter, pessoas que são mau caráter, mas têm uma reputação boa, porque são hipócritas, conseguem enganar, e assim elas são bem vistas pelos outros, porém são pessoas de péssimo caráter. Mas o que Deus quer dos obreiros, não somente dos diáconos, mas de todos os obreiros, é que todos nós tenhamos bom caráter e boa reputação, ou seja, árvore boa produzindo bons frutos. E quando a gente vê Atos 6 e 3, com 1 Timóteo capítulo 3, a gente vê várias características ou qualificações exigidas para o diaconato. Né? Aquele que é diácono, que é chamado para a diaconia, tem que preencher pelo menos 9 pré-requisitos, quais sejam. Primeiro, irrepreensível. A pessoa tem que ser uma pessoa irrepreensível. Segundo, não dada ao vinho. Terceiro, não ambiciona lucro desonesto. Quarto, pessoa tem que ter boa reputação. Quinto, marido de uma só mulher. Sexto, lidera bem a sua família. Sétimo, tem que ser uma pessoa respeitável. Oito, de uma só palavra. E nona qualificação ou pré-requisito exigido do diácono é que ele primeiramente seja provado e achado irrepreensível. Então, professor Joseone, nós vemos aí que Deus chama pessoas para trabalhar na sua obra, mesmo que o trabalho seja mais de natureza material, porém exige qualificações espirituais e qualificações de caráter para poder exercer os dons. Isso mesmo, pastor Fábio. É interessante que a crise já estava instalada, né? Já tinha essa crise interna, e eles não tentaram só, vamos só resolver esse problema, não, pelo contrário. Primeiramente, vamos ver a qualidade espiritual e moral daqueles que serviriam, né? Que era um critério para ser estabelecido. Como o senhor já citou vários, que até no livro do Senhor, o Senhor cita. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Então, isso demonstra o início de uma liderança eclesiástica, que boa reputação, o senhor já deu a diferença, é literalmente dar testemunho. E quando a gente dá testemunho, a gente é atestado por outros, que no contexto, mas na conexão mais profunda, é testemunha, sugere uma vida coerente, a boa fé, mesmo sob provação. Porque o que está em jogo, pastor Fábio, não é simplesmente encontrar um capazes de administrar recursos, mas homens cuja vida eles seja um testemunho vivo no Evangelho de Deus. E desses requisitos tinha uma boa reputação, que reflete ali uma preocupação de quê? Do testemunho público da igreja. Isso que é importante. Mas não somente uma tarefa ali apresentada para humildes, pelo contrário, ele tinha que mostrar testemunho às pessoas. Por quê? Porque na ênfase do caráter, antes do talento técnico, é uma advertência o quê? Atemporal para a igreja, porque nós precisamos desse comportamento, nós precisamos dar testemunho. Como o senhor citou, nosso caráter, ele pode ser bom ou pode ser ruim. E, biblicamente falando de reputação, é um reconhecimento externo de uma comunidade, de uma sociedade, de uma pessoa, que reflete como os outros percebam a nossa integridade. E caráter, biblicamente falando, a essência moral e ética de uma pessoa. Aquilo que de fato é diante de Deus um reconhecimento que inclui o quê? A integridade, a honestidade, a coerência entre crenças e outras ações. E existem vários textos aí, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, quando o profeta chega lá na casa do pai de Davi e diz, olha, eu disse, deixa eu logo, olha, o Senhor não olha para a aparência, não olha para o coração, mas o Senhor olha além do coração. Então, Deus ele avalia o caráter do homem. Lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 1, ele diz: vale mais uma boa reputação do que grandes riquezas. O ser estimado é melhor do que prata e ouro. A reputação
é valiosa, social, mas deve refletir um caráter sólido. E isso que é importante para os líderes da igreja, ter um caráter e uma boa reputação íntegro que busca ali valorizar a noiva que é a igreja de Deus. Observe, irmãos, que na igreja de Jerusalém estava tendo trabalho de arrecadação de alimentos, de donativos e de bens para ajudar as viúvas necessitadas. Existia o trabalho, vamos dizer assim, de assistência social, porém, na execução desse trabalho estava acontecendo vários problemas, que era de discriminação contra as viúvas de fala grega. Então, as pessoas que estavam cuidando desse importante negócio na igreja estavam fazendo mal feito, cometendo esse pecado de discriminação. Então, na escolha dos diáconos para tomar de conta desse serviço, por isso que a Bíblia exige que essas pessoas sejam pessoas de confiança, pessoas íntegras e de confiança. Daí a importância aí dessas características, dessas 9 características que nós falamos, principalmente da pessoa ser irrepreensível, ser uma pessoa respeitável e ser uma pessoa de boa reputação. Como é que o povo da igreja vai ter confiança em entregar bens para diáconos distribuírem aos necessitados da igreja, se esses diáconos têm uma vida repreensível, que toda hora estão cometendo falhas que precisam ser chamado a atenção? Como é que as pessoas vão doar alimentos para assistência social da igreja se esses homens que cuidam desses alimentos não são pessoas que merecem respeito, não são pessoas respeitáveis, né? Não são pessoas que têm boa reputação, são pessoas de mau testemunho, então isso vai fracassar. Então é importante. O comentarista, que no final do tópico 3.1, ele diz que se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então quer dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho. E aí, quando você vai lá para Tito, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, você vê que dos pastores são exigidos muito mais qualificações do que essas. A exigência é muito maior. Tópico 3.2, já partindo aí para o final da nossa lição de hoje, diz o nosso comentarista que essas pessoas encarregadas da diaconia deveriam ser pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Ser cheio de sabedoria é muito importante para lidar com todas essas questões no dia a dia. E chama atenção, professor Joseone, sobre essa pré-requisito de ser cheio do Espírito Santo. E aqui em Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito Santo significa ser batizado no Espírito Santo. Observe que é uma exigência espiritual, uma qualificação espiritual exigida para exercer um trabalho material. E aqui o comentarista diz uma coisa muito importante: é possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. Professor Joseone, as suas considerações finais antes de encerrarmos a lição de hoje. Pastor Fábio, uma lição muito boa. Vai de encontro com o que estamos falhando hoje na atualidade, né? Que precisamos desses novos requisitos aí para tanto administrar como para o nosso lado espiritual. E um dos requisitos importantes é reputação, cheio do Espírito Santo e dá bom testemunho, né? Isso hoje ainda está em voga e é muito importante para nossos obreiros de hoje entender esse requisito que é primordial para a comunidade cristã, que é a Igreja de Cristo. Muito obrigado, Pastor Fábio. Mais uma aula maravilhosa. Que o Senhor nos ajude a compartilhar esses ensinos aí com nossos irmãos em salas de aula e que eles possam aprender a necessidade de formar bons obreiros em diante, em nome de Jesus.
Amém, professor Joseone. Meus irmãos, na conclusão da nossa lição, o nosso comentarista diz assim: a igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos ao DENEC, agradecemos a você, professor Joseone, pela companhia no programa EBD em Síntese Podcast e também agradecemos a todos os nossos ouvintes e todos os nossos internautas que nos acompanham semanalmente neste programa. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Muito obrigado pela audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Amém. Senhor. Patinho, pode falar.